Fala, gente linda! Nas minhas experiências como professor de redação, já vi um pouquinho de tudo, tanto na sala de aula quanto fora dela, mas em especial a gente vai falar um pouquinho das minhas experiências na área da redação. Então aqui eu trouxe um compilado dos 10 principais erros que eu vejo constantemente na redação e que você não deve jamais cometer. Nesta aula veremos 5, então os principais erros, parte número 1. Então se liga nesse vídeo aqui. Fala, gente linda! Antes de matar sua curiosidade em relação aos 10 principais erros que eu vejo constantemente nas redações que eu corrijo, eu quero pedir aquele favor especial de sempre para vocês todos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilha, ative o sininho de notificações justamente para você obter sempre conteúdo fresco aí para você observar, ver, analisar e estudar bastante. Valeu? Com essa contribuição, com certeza a gente vai chegar cada vez mais longe e nós vamos produzir cada vez mais material de qualidade para você melhorar na sua redação. Sem demoras, eu trago para vocês 5 dos 10 principais erros. Lembrando que eu dividi essa aula em 2 partes, ok? Parte 1 e 2, e nessa primeira parte o compilado dos 5 principais erros. Número 1, generalização. Professor, o que é isso, né? É uma situação de erro argumentativo em que você acaba generalizando um argumento, afirmando que uma situação cabe como via de regra para toda uma situação, para todas as pessoas. Por exemplo, se eu afirmo que todos os políticos são corruptos, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma generalização. E esse argumento é muito frágil. Basta ver um entre milhões, milhares de políticos não ser corrupto que o seu argumento já cai por terra. Eu sei que a sua revolta é grande diante de um cenário político extremamente preocupante, mas eu não posso fazer uma afirmação dessa numa redação. E aqui eu trouxe um compiladinho para que vocês possam dar uma olhada em algumas frases que o pessoal costuma dizer por aí. Dá uma olhadinha nessa primeira. Todos sabem que as doenças mentais podem afetar drasticamente a vida do indivíduo acometido pela depressão. A gente sabe realmente, né? Você e eu que somos mais instruídos, que temos acesso à informação, mas será que eu posso afirmar realmente que todos sabem? Eu acho que não. Olha uma generalização. Olha outro caso de generalização aqui embaixo. As doenças mentais são negligenciadas pelas autoridades sanitárias. Será que eu posso realmente afirmar isso? Que as autoridades, todas elas, negligenciam as doenças mentais? Eu sei de situações que, pelo próprio SUS, você tem atendimento a casos de depressão mais severos, por exemplo. Então, não é regra geral. Olha um terceiro exemplo que eu trouxe também para vocês aqui. A sociedade se nega a enxergar o problema das doenças mentais. Será que realmente eu posso afirmar que toda a sociedade, um corpo muito coeso e gigantesco de pessoas com mais de 210 milhões de habitantes no Brasil, não enxerga o problema? Eu não posso afirmar isso, até porque as pessoas que sofrem das doenças mentais se incluem dentro desse corpo social. Eu poderia, de repente, para driblar esse problema de generalização, afirmar que a maior parte, uma boa parte, uma grande parte. Então esses recursos são bem-vindos para corrigir este erro aí. Número 2, incoerência. Pô, professor, o que é isso, né? Incoerência, existem 2 tipos basicamente, a interna e a externa. Quando a gente fala da incoerência interna, eu estou falando da falta de progressão textual, de articulação de ideias entre os parágrafos. É quando a gente afirma que o nosso texto está incoerente porque parece que cada um dos parágrafos vem de um outro texto recortado e colado, não fica bem amarrado. Agora, a coerência externa da qual estou tratando aqui é quando a informação contida dentro do texto que você escreveu não bate com a realidade lá fora, tem alguma coisa errada. Olha um exemplo para vocês aqui. A depressão é causada pela fragilidade do indivíduo e pode ser superada por uma criação mais rígida por parte dos pais. Será que é realmente isso? Vou ler de novo. A depressão é causada pela fragilidade do indivíduo e pode ser superada por uma criação mais rígida por parte dos pais. Não sei, eu, Ricardo, sou um pouco mais das antigas, né? Vou completar 40 anos, fui criado com pais extremamente rígidos que tratavam a gente a linha assim, bem alinhado, batendo bastante na gente, punindo a gente. E além de tudo, né? Eu não me considero uma pessoa frágil, mas eu já passei por uma situação de depressão. E aí? Será que isso é verdade? Olha só esse alinhamento argumentativo, que prova mais do que nunca que esse redator tem uma grande falta de conhecimento
da problemática da depressão. Caso de incoerência porque a informação dele não bate com o que está lá fora. Olha só esse outro exemplo que eu estou colocando para vocês. O Poder Judiciário, através do STF, deve estimular leis que obriguem o Executivo a implementar ações no combate às doenças mentais. Pera aí. O Poder Judiciário deve implementar leis? Poxa, esse aluno, essa redação, acaba cometendo uma incoerência porque afirma uma coisa que não faz parte da alçada do Poder Judiciário. Lembra que o Poder Judiciário, formado pelo órgão máximo que é o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele não tem na sua alçada a função de criar leis, então ele comete uma incoerência externa, que pode ser punido com certeza no seu projeto de texto, na sua argumentação. Olha mais um exemplo para a gente finalizar esse número 2 aí. O preconceito em relação às doenças mentais é causado pela questão racial, pois os mais atingidos pela depressão são os afrodescendentes. Primeiro, de onde ele tirou essa informação? De que é o afrodescendente que sofre mais com depressão. Pode ser, mas não tem dado nem informação. Olha a associação que ele faz, que é extremamente incoerente, então toma cuidado com essas informações que partem muitas vezes do senso comum e das impressões pessoais e subjetivas e não da realidade. Número 3, o tangenciamento. O que é o tangenciamento no final das contas? É quando o aluno não atende plenamente a comanda, mas também não foge também do tema de redação completamente, até porque se ele fugisse da redação do tema, ele zeraria automaticamente. Para exemplificar, vocês podem observar que eu estou trabalhando com um tema de redação, estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira, tema de redação de 2020 do Enem. Editor, coloca para mim o tema aqui embaixo para os alunos verem completo e identificarem as palavras-chave. Veja que esse tema de redação aqui tem duas palavras ou expressões-chave. Estigma, que é o mesmo que preconceito, e doenças mentais. Se eu, porventura, não trabalhasse a associação desses dois temas, dessas duas comandas, palavras-chave na minha redação, eu provocaria um tangenciamento. Ou seja, se eu falasse apenas de estigma sem falar necessariamente de doença mental, eu tangenciaria o tema, e se eu falasse de doenças mentais, saúde mental, e não falasse de estigma, eu também tangenciaria o tema de redação. Dá uma olhadinha nesse texto, editor, sobe para mim na tela inteira para os alunos poderem observar bem. O Brasil atual está vivenciando um aumento significativo em relação às doenças mentais. Estas ocasionam diversas consequências negativas à sociedade e à questão econômica. Logo, é muito importante avaliar o dilema para proporcionar uma vida mais digna a todos os brasileiros que sofrem com algum distúrbio psicológico. Vocês perceberam? Em nenhum momento ele fala de estigma, de preconceito. Então, por mais que essa introdução, e assim como o resto do texto, tenha sido muito bem desenvolvida, não interessa, não importa, ele vai tangenciar e nunca vai atingir uma pontuação superior a 500 pontos aí, beleza? Número 4, estruturas embrionárias. Pera aí, professor, você vai falar de embrião? Embrionário? Isso é biologia? Calma, vou matar a sua curiosidade já já. Mas antes de mais nada, vale sempre dar aquele alerta para os nossos alunos. Vocês estão estudando, gente? Vocês, por acaso, estão com planejamento em dia, fazendo redação semanal ou quinzenal de acordo com seus propósitos a serem atingidos no final do ano nos exames vestibulares ou concurso público? Galerinha, cuidado, atente-se em relação ao planejamento. E uma das coisas que eu acho fantástico é quando o aluno compartilha o seu método de estudo. Então você, meu caro aluno, que está sendo bem-sucedido nesse processo de aprendizado, faz o seguinte, vamos ajudar mais gente, comenta, compartilha aqui a sua metodologia de estudo nos comentários. Eu acho que é muito importante também para a gente poder orientar pessoas que de repente têm dúvidas em relação à escrita, não estão tendo uma rotina bem bacana ainda de produção textual. Deixe seus comentários aqui e ajude mais pessoas. Agora sim, vamos para o conceito de estrutura embrionária. Segundo a banca de correção Enem, estrutura embrionária é toda e qualquer macroestrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão que seja composto por apenas um único parágrafo com menos de 3 linhas, ou seja, fez uma estrutura inteira, uma introdução inteira a partir de apenas de 2 linhas de produção textual, isso é uma estrutura embrionária. No entanto, toma cuidado, porque o conceito de estrutura embrionária muda de banca para banca, de concurso para concurso. Então, a grosso modo, a estrutura embrionária é qualquer tipo de estrutura de macroestrutura, de novo, introdução, desenvolvimento e conclusão, que é pequeno, gente, que não passa uma estruturação confiável de acordo com um projeto de texto estratégico que você estudou para fazer.
Logo, tem que ter um grau de complexidade. A meu ver, qualquer estrutura, qualquer parágrafo tem que ter no mínimo 3 períodos até no máximo 6 períodos. Então toma cuidado com essa designação que ajuda bastante você a definir se sua estrutura é embrionária ou não, beleza? Número 5, relações ilógicas. Professor, o que é isso? A minha redação está sendo desenvolvida de acordo com o fluxo de um pensamento que demanda uma articulação entre as partes, né? Você produziu um período e em cima desse período você precisa produzir uma relação de causa e consequência e de repente você se equivocou nessa associação de causa e consequência, gerando uma relação totalmente distorcida da realidade e até mesmo ilógica. Isso o corretor com certeza percebe e você tem que prestar muita atenção na elaboração de produção de texto lógico. Para exemplificar melhor aqui para vocês o que eu quero dizer com essa questão, dá uma olhadinha nesse texto. No país, as doenças mentais acometem muitos brasileiros, os quais não contam com a devida assistência. Em vista disso, engordam demasiadamente e passam a fazer parte das estatísticas de morte por doenças cardíacas. Peraí, será que é todo depressivo que realmente começa a comer demais e engorda e isso gera outras problemáticas ligadas à hipertensão, a problemas cardiovasculares? Olha só a relação que esse aluno fez. Então essa redação trabalha com um dado bem ilógico. Às vezes ele leu isso no artigo científico, às vezes ele leu isso fora externamente aos textos motivadores e quis trazer para o texto como uma espécie de informação a mais aí, inovadora, mas não deu certo, não casou, porque faltou dados, faltou fonte, né? Outro, vamos lá. As doenças mentais têm crescido por conta do crescimento populacional. Faz sentido. Portanto, uma vez que a taxa de natalidade seja mais controlada, menos vão sofrer com a depressão, por exemplo. Então quer dizer que eu tenho que deixar pessoas não nascerem para controlar a depressão? Veja a relação que é estabelecida também de forma bem ilógica. Isso que é uma intervenção dada ao tema de redação Enem 2020. Gente linda, muito obrigado por acompanhar essa aula até o final. Obrigado pela paciência. Agradeço demais o compartilhamento desses vídeos. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram. Acessem o nosso Telegram. Isso tudo vai ajudar com certeza a nossa plataforma, o nosso conteúdo a se disseminar cada vez mais e a gente vai poder chegar mais longe ajudando mais estudantes também. Valeu, gente linda, até a próxima aula e bons estudos!